Nesse vídeo, a gente vai conhecer as características básicas do elemento água, dos signos da água e como analisar a falta ou excesso de água em um mapa. O que você precisa ter à mão é o seu mapa astral ou o mapa astral de outra pessoa, porque aí no final do vídeo a gente vai aprender a analisar o elemento água na prática, ou seja, os sentimentos dessa pessoa. O elemento água. Então vamos lá, para relembrar. Quais são os 3 signos da água? Câncer, Escorpião e Peixes. Ainda no vídeo sobre as 3 qualidades dos signos, eu já tinha comentado algumas coisas sobre o elemento água. E o mais importante, a palavra-chave mesmo, é que a água é emoção. Enquanto o ar é razão, o fogo, a ação, a terra, a percepção física, a água é o sentimento. Sempre que você encontrar uma casa do mapa em um signo da água, você já sabe que aquela pessoa, ela lida com aqueles assuntos de uma maneira emocional, ou que ela é sensível àquele assunto. Porque o elemento água, ele é isso, ele é emoção antes de tudo. Um signo da água, ele entende o mundo, ele percebe o mundo através das emoções, ele sente muito. Assim como nos outros elementos, uma forma de você entender melhor a personalidade do elemento água é observando o próprio elemento, né? A água. Como é que a água se comporta? Primeiro que a água, ela não tem uma forma definida. Ela toma a forma daquilo que contém água, do recipiente. Ou seja, ela assume uma forma de acordo com o recipiente. Isso se traduz em empatia. Empatia é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De ver as coisas pelo ângulo de outra pessoa. E um signo da água, ele tem essa habilidade, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender o sentimento do outro. E daí a compaixão de Peixes, o instinto de proteção de Câncer, a lealdade de Escorpião. E também aquela capacidade que Escorpião tem, né? De pegar no nervo certo, né? De saber onde é que dói. Essa característica, ela faz com que os signos da água, eles funcionem melhor com outras pessoas. São signos que precisam se relacionar. Eles precisam do outro, né? Eles precisam do recipiente para que eles se expressem melhor. É curioso que aí já surge um paradoxo, né, da água. Porque a água, ela precisa dos relacionamentos, ela precisa do outro para ela se expressar melhor, ao mesmo tempo em que os signos da água, eles são também muito sensíveis, né? E alguns chegam a ter medo, a se afastar de relacionamentos para não sofrer. Você vê que é bem diferente do elemento ar, né? Que o ar é o contrário, ele fica, me dá espaço, eu preciso circular, não me prende. Já a água não, é me dá um recipiente, me acolhe. Outra característica da água é que a água, ela é a origem da vida, né? Quando a gente busca evidências de vida, a gente busca água. É por isso que esse elemento indica fertilidade. Tá aí outra palavra-chave para a gente usar, fertilidade. Quando você for analisar um mapa, as casas que estiverem em signos da água serão casas férteis. Um exemplo do elemento água em uma casa. Água na casa 3. Casa 3, casa das ideias, da comunicação. Em um signo da água, isso pode indicar uma pessoa criativa, uma pessoa com muita imaginação, uma pessoa que se expressa de forma muito emocional, de forma muito criativa e que é capaz até de comover com as palavras, com a forma como ela fala. Água em uma casa 10, que é uma casa pública, casa da carreira. A água ali é uma coisa muito positiva, porque o signo da água tem aquela coisa da empatia, né, de entender o sentimento do outro, e numa casa 10 ele vai se identificar com o público, ele vai entender o que aquele público dele espera. Agora a gente vai avançar. Vamos fazer aquela combinação de elemento mais qualidade, que é para ver como é que esse sentimento, como é que essa água se expressa em cada um dos signos. Se você ficou meio perdido aí sobre o que é qualidade, é só você assistir depois a série de 4 vídeos sobre as qualidades dos signos. Então vamos lá. Vamos associar a água a cada qualidade, para a gente ver no que dá. Câncer, água cardinal, emoções direcionadas. O cardinal é aquela qualidade que tem foco, que tem um objetivo, uma direção.
A emoção ela é bem canalizada aqui, ela é direcionada ao mundo próximo, aos relacionamentos, à família. Essa característica ela explica também o instinto protetor de Câncer, que não é com todo mundo, mas com as pessoas mais próximas a ele. A característica de liderança do cardinal ela provoca o desejo de controlar as pessoas que eles amam. Esse controle ele pode ser na forma de cuidados, de preocupações, mas também de chantagem emocional, de ciúmes, de apego mesmo. Cardinal gosta de desafios e um cardinal da água vai gostar de desafios emocionais. Talvez isso explique um pouco aquela definição clássica, né, de que cancerianos gostam de sofrer, gostam do que não podem ter. É que o impulso cardinal é o da conquista, da iniciativa, do deixa comigo que eu resolvo. Então a ameaça da perda, a insegurança, a incerteza, tudo isso desperta no cardinal o desejo de conquistar, de vencer, de competir. Não, vai ser meu, vai ficar comigo. Essa iniciativa emocional, ela também aparece na disposição para criar laços, né? Para assumir compromissos, para mudar o status ali de relacionamento. A intuição típica da água, ela se manifesta aqui na empatia. A empatia é algo muito forte em Câncer. Ele sente, ele sabe quando tem algo errado com as pessoas próximas, ele percebe. Escorpião, água fixa, emoções duradouras. A qualidade fixa é aquela que é um pouco mais lenta, né? Ela não gosta de mudanças. Quem não gosta de mudanças tem apego ao que existe agora. O escorpião, ele é um signo da água, mas ele não é um animal da água. Então ele é o menos aquático dos três. Ele vive em um mundo ou submundo intermediário. Portanto, as emoções de escorpião, elas não são tão evidentes. Ele não entrega o jogo muito fácil. O escorpião real da natureza, ele vive embaixo das pedras, dos entulhos, escondido, e assim é o mundo emocional de escorpião. Discreto, reservado, desconfiado do novo. Por ser uma água desconfiada, as emoções de escorpião demoram um pouco para se revelar e também ele demora para confiar. E como acontece com todo signo fixo, sempre existe aquele risco de cair numa obsessão. A obsessão, ela é teimosia, só que levada assim ao extremo. Aplicando essa ideia à água, o risco aqui é de obsessão emocional, água parada, né? O ciúme, a vingança, que é esse apego fixo da emoção. Mas fixo também indica lealdade, constância e persistência. Peixes, água mutável, emoções transcendentes. Mutável, como a gente viu, é inconstância, é variedade e principalmente é aprimoramento. É a qualidade que vem para melhorar o que as outras duas fizeram. Essa melhora é no sentido de ir mais além, né? Dar mais um passo. Então, enquanto a emoção cardinal tem um foco direcionada ao universo próximo, ao lar, e o fixo vem e dá uma permanência a essa emoção, o mutável ele reage emocionalmente a um universo bem mais amplo, como se ele fosse expandir o que os outros dois fizeram. A emoção mutável ela é inconstante e isso se reflete na confusão emocional que os piscianos enfrentam muitas vezes, mas que também é responsável pela grande imaginação que eles têm. Só que essa inconstância, né, essa confusão, ela dificulta a definição do que eles sentem. Por outro lado, os mutáveis são os mais rápidos. E emoções rápidas são emoções desapegadas. Desapegadas de pessoas, desapegadas da própria emoção, né? Por isso que piscianos esquecem mais fácil. Eles não costumam guardar rancor, eles não tendem ao saudosismo. Aqui a água atinge o último estágio emocional, que é o sentimento distribuído a todos, a empatia máxima. Por isso a intuição muito desenvolvida, o interesse pela espiritualidade, mas também aquela fragilidade dos mutáveis, né, que tendem a ser os signos mais solícitos, mais disponíveis aos outros. Você pede um favor para alguém muito mutável, quase sempre você vai ser atendido. E essa característica na água deixa peixes vulnerável emocionalmente. Isso se vê na sensibilidade
e naquele velho problema de peixes, né, em ficar sempre limpando o ambiente, absorvendo a energia dos lugares. E seguindo novamente aquela mesma conta que a gente usa para analisar as qualidades e os outros elementos, vamos calcular agora a presença do elemento água nesse mapa. Se você não tiver um mapa ou quiser testar isso com outros mapas, é só você fazer os cálculos pelo site. E se você se perder um pouco, se confundir aí, o guia para essa conta ele está na descrição do vídeo. Bom, primeiro a gente vai procurar os planetas nesse mapa. Tem algum planeta, tirando Sol e Lua, tá? Tem algum planeta em signo da água? Tem algum planeta aí em Peixes, em Câncer, em Escorpião? Cada um que você encontrar vai valer um ponto. Agora você vai procurar nesse mapa o ascendente, o meio do céu, o Sol e a Lua. Se algum deles estiver em signos da água, você vai somando 2 pontos para cada. E agora você vai pegar toda essa pontuação e vai somar. Se você chegou a uma pontuação acima de 4 pontos, significa que esse mapa tem bastante água. Quanto mais pontos, mais água. Bom, se você encontrou muita água nesse mapa, então você já sabe que essa pessoa é bastante sensível, é bastante emotiva. Ela tende a ser mais carente, mais vulnerável. Esse excesso de água, de empatia, faz com que ela tenha muita compaixão e, por consequência, um pouco de dificuldade para dizer não. Né? Por isso que uma pessoa com muita água, ela acaba sendo, às vezes, abusada, né, pelos outros na sua boa vontade. E como a água depende de um recipiente que dê forma a ela, o excesso de água pode indicar uma pessoa com muita dependência emocional. Mas o maior problema do excesso de água em um mapa é esse pessimismo, essa tendência à tristeza, à melancolia e até à depressão. Mas a aplicação positiva do excesso de água indica uma pessoa muito sensível, muito solícita, com muita compaixão. Tá dando para entender como é que é o excesso de água, os efeitos disso? Qualquer dúvida, você já vai deixando nos comentários para a gente discutir a respeito. Mas e o oposto, né? Aquele mapa seco, quase sem água, ou sem água, realmente? Bom, se a água é emoção, a gente logo vai supor que é o mapa de algum psicopata aí, astrológico, insensível e cruel. Não necessariamente, né? Depende muito também do posicionamento da Lua, que é a emoção, mas a gente vai fazer uma aula só sobre a Lua. Aliás, eu aproveito e já convido você a se inscrever no canal para assistir essa aula sobre a Lua, porque a gente vai dissecar a emoção do mapa. Realmente, a ausência de água em um mapa é mesmo um pouco complicado. Não quer dizer que a pessoa seja insensível, mas que ela tem, com certeza, dificuldades para lidar com as emoções. Um efeito muito comum é aquela pessoa que tem reações emocionais súbitas e totalmente desproporcionais à causa, porque ela não tem intimidade com a água, ela não está acostumada a lidar com esse elemento. Então, quando bate a emoção, ela não sabe muito bem como agir. Mas em boa parte do tempo, o comportamento dessa pessoa sem água leva outros ao redor a supor que ela seja alguém insensível. A gente tem que tomar cuidado aí com essa conclusão precipitada sobre a ausência de água, porque não demonstrar o tempo todo ou não demonstrar do jeito padrão que se espera não significa insensibilidade absoluta. Mas, de fato, ela vai ter uma expressão emocional diferente, de acordo com o elemento que ficou sobrecarregado naquele mapa, o fogo, a terra ou o ar. Por exemplo, ela pode ser muito agressiva ou muito impulsiva se a compensação no mapa foi o elemento fogo. Pode ser uma pessoa muito impaciente, muito nervosa e muito ansiosa se a compensação ocorreu com o elemento ar. E pode ser uma pessoa muito realista, que coloca os valores materiais à frente de tudo, se a compensação foi no elemento terra. Outra característica de mapas com pouca água a gente nota nos relacionamentos. Lembra que eu comentei que a água ela precisa de um recipiente que dê uma forma a ela, ou seja, ela precisa se relacionar. Sem água, essa necessidade não existe. Não quer dizer que a pessoa não goste de se relacionar, só quer dizer que para ela não é tão vital, não é tão importante assim. Ela não se define através de relacionamentos. Relacionamentos em geral, né? Relacionamentos amorosos, de amizade, profissionais. Não, ela não precisa do outro para se definir, para interagir.
Mas tudo tem o lado positivo. Um mapa com falta de água indica alguém que dificilmente vai afundar, né, emocionalmente. É alguém que consegue manter o sangue frio em situações de muito estresse. E mesmo com esses ocasionais descontroles emocionais, ela se desapega das emoções mais facilmente. Mas independente do elemento que ficou em excesso ou de outros fatores do mapa, o fato é que uma pessoa com a falta de água, ela costuma assustar um pouquinho, né? O que acontece é que ela não costuma reagir emocionalmente em situações de luto, separação, tragédias, como a maioria espera. E muitas vezes, em função disso, ela acaba sendo muito mal interpretada. E se você encontrou um excesso de água ou uma falta de água no mapa que você usou para analisar, deixa nos comentários as suas conclusões, o que você observou nessa pessoa. E se você gostou dessa aula, você pode clicar em curtir. O próximo vídeo vai ser intenso. A gente vai analisar o elemento fogo. Até lá e um ótimo astral!